Fique agora com um resumo do próximo capítulo da novela mexicana A História de Juana a Virgem. Mas antes, deixem seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Esto le pasó a Juana. Josefina comenta com Felipe que foi um dia bastante tenso, mas fala que o rancor tem seus limites e quando viu Ramon atirado no chão e ele com tanta raiva, se deu conta de muitas coisas. Felipe fala que não fez de propósito, mas se deixou levar pela raiva porque não gostou de ser chamado de filho pelo Ramon. Josefina fala que Ramon disse coisas que são verdade, pois sempre deixou claro que não era a mulher ideal para ele e Ramon nunca quis se casar e ter uma família. Felipe diz que esse senhor só veio se fazer de vítima, mas não terá nenhuma compaixão pelo idoso, pois nada justifica abandonar a própria família. Josefina relata que o ressentimento não é nada bom e o abraça. Jenny diz a Joana que agora que ela está mais tranquila, vai ver como Ramon está, pois Felipe deu um empurrão nele. Joana se preocupa pelo avô. Joana fala que agora que esteve com seu avô, entendeu o motivo de Jenny ter tanto carinho por ele. Jenny fala que seu pai está muito sozinho e só tem elas duas. Tânia dá para Paula uns comprimidos e fala que ela se sentirá melhor. Paula pergunta por que Gabriel não ficou com ela, se ele lhe ama tanto como ela a ele. Ela comenta que aquela revista está linda. Tânia também os elogia na revista. Tânia pede que ela tome o calmante. Paula pergunta de quando é aquela foto. Tânia muda de assunto e fala que Paula só precisa estar bem e descansar. Gabriel diz a Amparo que não quer ser grosseiro com ela, mas se ela quiser, pode chamar seus seguranças para buscarem as coisas dela para ela ficar com a Paula. Amparo fala que Paula precisa mais dele do que dela. Gabriel diz que não pode agir como se nada tivesse acontecido. Gabriel fala que não teve culpa do acidente de Paula e ainda revela que a piranha o traiu com o Luciano. Salvador vê Jandira na vizinhança e a cumprimenta. Jandira o vê com frutas. Ele diz que trouxe um presente para Jenny pelo aniversário dela. Jandira fala que adora Salvador e os beijos dele. Salvador ri e pergunta o que ela tem. Jandira decide acompanhá-lo para causar incômodo em Jenny. Josefina agradece a Salvador e fala que ele sempre chega trazendo coisas para elas. Salvador fala que é apenas uma lembrancinha carinhosa. Camila diz a Susana que sabe que ela é muito amiga de Daniela e Davi. Por isso, pergunta se Joana continuará trabalhando na empresa. Susana fala que até onde soube, Joana se demitiu, mas ela falou com Gabriel depois e ele está desesperado para conseguir o perdão dela. Susana fala que Joana não quer saber mais nada do engenheiro Rubio e acredita que devem buscar um novo funcionário para o cargo dela. Ramon pede que Margarida não sofra e fala que não gosta de vê-la com pena dele. Ramon fala que ela não ficará sozinha e diz que ela tem Jenny, que nunca irá abandoná-la quando ele se for. Margarida fala que não quer que ele lhe deixe e chora muito, dizendo que quer estar com ele para conversar com ele e tê-lo ao seu lado. Ramon chora muito ao ver a filha sofrendo tanto. Felipe vai ao escritório de Henriqueta e pergunta se ela já sabia que Gabriel era o pai do filho de Joana. Henriqueta diz que sim. Felipe pergunta por que ela escondeu isso dele. Henriqueta fala que Gabriel lhe deu certeza que diria a verdade para Joana. Felipe tem um ataque de ciúmes e a acusa de tê-lo traído e preferido dar razão ao Gabriel. Salvador avisa a Josefina que esteve investigando e Gabriel tem direitos sobre o filho que está crescendo no ventre de Joana. Josefina pergunta se não há algo que possam fazer para evitar que Gabriel esteja vindo ali para assediar sua neta. Salvador diz que Joana teria que contratar um advogado para pedir a um juiz uma ordem de restrição para que Gabriel não se aproxime. Gabriel regressa à empresa. Ele brinca com Davi, dizendo que até que enfim ele veio trabalhar. Davi fala que nunca falta ao trabalho. Gabriel diz que pensou que ele estivesse levando Joana embora da cidade. Davi fala que quase fez isso, mas Joana não quis mais ir. Davi e Gabriel quase brigam aos socos na empresa, mas Carlos entra no meio dos dois. Joana se lembra da última conversa que teve com Gabriel e chora, e o chama de mentiroso.
Josefina vai ao quarto da neta e diz que não sabe o que acontece com esse azar que persegue todas elas naquela casa. Josefina fala que engravidou muito cedo e se casou com Ramon por isso. E Jenny também ficou com um cara que a engravidou e acabou a deixando sozinha com Joana. Joana fala que não queria acreditar que as mulheres da família delas têm uma maldição, mas fez tudo certo. Continuou virgem e foi responsável, até que acabou grávida por um erro médico. Josefina fala que precisam reconhecer que esse homem, pelo menos, a procurou. Josefina fala que nunca teve simpatia por Gabriel, mas o desejo dele de reconhecer o filho é muito grande. Joana fala que Gabriel só se importa com isso e que quer tirar seu bebê, mas não vai permitir que ele faça isso. Josefina presenteia Joana com roupinhas de bebê que foram de Jenny, Felipe e da própria Joana. Joana se emociona ao ver as roupinhas e agradece a avó pelo presente. Carlos repreende Davi e Gabriel por terem brigado por Joana. Davi fala que só está defendendo uma funcionária que Gabriel tentou abusar. Gabriel diz que nunca tentou abusar dela e disse que está apaixonado por ela. Davi fala que conhece a obsessão dele de ter um filho, tanto que ele acabou deixando Paula louca, porque ela não pôde dar um herdeiro a ele. Gabriel quase parte a cara de Davi. Davi o chama de pouco homem e cafajeste. Em seguida ele sai, e Gabriel fala que Joana também está apaixonada por ele, como ele por ela. Amparo revela a Rogério que Paula traiu Gabriel e ficou com um amigo modelo, chamado Luciano. Amparo diz que Tânia lhe confirmou e disse que Camila está fazendo todo o possível para se aproximar do Gabriel. Amparo fala que acha que Camila tem um plano perfeito, pois Gabriel a satisfaz como homem e Rogério a mantém com dinheiro. Amparo fala que Camila só vê Rogério como sugar daddy. O velho fica pensativo. Jenny pergunta ao pai por que ele está de cama. Ramon tosse muito. Jenny fala que percebeu que ele tosse várias vezes ao dia e não parece ser uma tosse comum. Rogério investiga e pergunta a Tânia se é verdade que Camila demonstrou interesse por Gabriel Rubio enquanto esteve ali. Tânia acaba falando para não ser demitida e diz que Camila se sentia a dona daquela casa e passava muito tempo com Gabriel. Tânia também fala que acha que Camila provocava várias discussões entre Paula e Gabriel. Tânia fala que teve um dia que estava limpando o quarto de Camila e em uma das gavetas dela encontrou uma camisa branca com uma foto de dois, coberta por uma calcinha, e na foto ela estava sozinha com Gabriel, e que cortou todos os demais da foto e só estava ela e Gabriel, um ao lado do outro. Tânia suspeita que Camila fez uma macumba para conseguir o Gabriel. Margarida procura Josefina, muito mal. Josefina pergunta se Ramon a mandou. Margarida diz que veio por conta própria e revela a Josefina que seu pai anda muito doente e está morrendo. Margarida diz a Josefina que mesmo que seu pai tenha se sentido tão mal nesses últimos dias, ele só tem pensado em ser perdoado e fala que vieram para isso, para que eles pudessem perdoá-lo e que ele não fosse com essa culpa. Josefina fala que Ramon tem uma maneira bem estranha de viver a vida, pois primeiro desaparece e depois volta moribundo, e isso lhe deixa louca. Margarida fala que sabe que há feridas que nunca cicatrizam, mas seu pai veio reconhecer os erros e dizer que errou. Josefina pergunta o que faz com isso. Margarida chora e diz que se Ramon não tivesse consideração, não teria dado o único dinheiro que tinham para Jenny, pro aniversário dela. Josefina pensa que ela quer dinheiro, mas Margarida fala que tem medo, pois não conhece ninguém daquela cidade e teme ficar sozinha e na rua. A moça fala que só quer que Ramon fique em paz consigo mesmo e com eles. Josefina diz que tem muito ressentimento, porque Ramon lhe deu as maiores alegrias de sua vida e também as maiores tristezas desse mundo. Margarida fala que vão ficar com o bom e o mal de tudo. Josefina abraça a menina. Ramon diz a Jenny que na noite anterior se levantou para ir ao banheiro e por ser madrugada e estar frio, acabou pegando um resfriado. Jenny relata que se lembra perfeitamente que ele fazia isso sempre, saía descalço no chão frio.
Jenny fala que fará um caldinho para ele e todas as dores dele vão passar. Ramon pergunta o que aconteceu com Joana. Jenny diz que graças a Deus ela ficou. Ramon fala que ela deu importância ao seu conselho, pois acha melhor ficarem para enfrentarem as coisas. Joana diz para seu bebê que espera que ele lhe perdoe, pois terá ele de olhos bem abertos, com o coração cheio de angústia e preocupação. Joana fala que apesar do pai dele tê-la enganado, ele pelo menos ama ele. Carlos informa Gabriel que a empresa precisa da administração dele, pois estão caindo muito. Gabriel acha que já podem voltar a distribuir as cervejas. Carlos não sabe se conseguirão se reerguer. Gabriel fala que falou com os investidores da Espanha e eles queriam fazer uma conexão entre a empresa de fora e a deles, com condições muito favoráveis para eles. Carlos acha que isso será uma boa ideia. Gabriel decide ligar para fechar o acordo com os novos investidores. René avisa Camila que Rogério Fontes Maior perguntou de onde ele a conhece e não teve alternativa a não ser responder que cresceram no mesmo bairro. René comenta que não disse nada do passado de Camila e pede que ela fique tranquila. René aconselha Camila a tomar cuidado, pois Camacho tem os vigiado o tempo todo e ele é muito perigoso. Jenny começa a preparar a sopa para o pai. Felipe chega em casa, triste, por ter tido um aborrecimento com Henriqueta. Felipe pergunta por Josefina. Jenny diz que ela saiu para fazer umas compras. Felipe fala que está chateado com Henriqueta, porque ela sabia que Gabriel era pai do filho de Joana e não o disse nada. Henriqueta comenta com Inês que não podia trair a confiança do Gabriel, mas tem medo do Felipe não querer vê-la mais. Jenny diz a Felipe que também não teria dito nada a ele e fala que não corresponde a Henriqueta revelar algo assim. Felipe fala que numa relação tem que haver confiança entre ambos. Henriqueta decide ir à casa de Felipe para esclarecer esse mal-entendido. Inês acha que não será bom ela sair, pois estão cheios de trabalho e Gabriel acabou de convocar uma reunião urgente com os acionistas. Henriqueta fala que voltará a tempo. Margarida leva Josefina até o quartinho em que mora com Ramon. Josefina pergunta por que ele não disse que estava morrendo. Ramon fala que todos nascem para morrer. Ramon repreende Margarida por ter dito a verdade para Josefina. Josefina diz que Margarida fez o correto e é a única que sabe. Ramon pergunta se ela veio ver como a vida o castiga por todo o mal que a fez. Josefina diz que veio para perguntar em que pode ajudá-lo. Ramon fala que não quer pena e nem compaixão de ninguém. Josefina diz que ele precisa deixar que ela sinta isso. Josefina pede que ele não seja teimoso e fala que a compaixão significa sentir o sentimento e medo da necessidade do outro. Ramon chora muito e fala que sente medo. Josefina diz o mesmo. Josefina diz que se ele quiser voltar para casa, poderá, e pede que os dois pensem bem. Josefina pede que ele volte para casa, junto dos filhos e da família dele. Ramon pede perdão a Josefina e ela finalmente o perdoa. Davi pede ajuda do advogado Cláudio para resolver o problema de Joana. Gabriel fala com os investidores e em seguida diz ao tio que eles continuam interessados em fundir as duas empresas e precisam convencer os sócios. Carlos tem medo, pois Rogério tem amigos demais entre os acionistas que farão até o impossível para impedir a fusão entre as empresas. Gabriel é bobo e segue acreditando que Rogério ama a empresa e que jamais faria algo para prejudicá-los. Gabriel pede que Inês organize a reunião com todos os sócios. Rogério pergunta a Manuel o motivo da reunião de emergência com os sócios. Manuel fala que não tem ideia do motivo, mas Gabriel deu a ordem para lançarem a divulgação da nova campanha que já estava pronta. Rogério se irrita. Rogério liga para Prada e pede que ele venha urgentemente para a empresa, pois precisam conversar. Margarida está feliz por Josefina ter se resolvido com o pai.
Ramon está surpreso, pois jamais pensou que Josefina viria ali falar com ele dessa maneira. Margarida fala que precisam ir para a casa deles. Ramon não quer ser um peso para Josefina e nem atrapalhar a privacidade dos filhos. Cláudio diz a Davi que Joana está com um problema muito grande e o pai do bebê tem direitos sobre essa criança, apesar dela ter sido inseminada por erro. Davi pergunta se há uma maneira legal para defender e ajudar Joana. Cláudio fala que talvez uma medida judicial poderia ajudá-la. Salvador continua com a investigação do caso de Francisco. César chega e diz que o endereço que foi registrado, segundo as fotos da conta do Francisco, são da Espanha. Salvador fala que se não foi Francisco quem acessou as próprias contas, alguém que tem acesso a isso fez as publicações. César fala que todo o departamento do digital está investigando isso. Carlos pergunta a Inês de Henriqueta. Inês diz que ela teve uma saída rápida de emergência. Carlos se irrita. Rogério liga para Camila e pede que ela vote igual ele na reunião dos acionistas. Camila fala que sabe o que deve a ele. Rogério quer garantir o voto dos amigos na junta que terão. Margarida diz a Memo que disse a verdade a Josefina e ela ficou chateada, mas foi generosa e os convidou para morar com ela, mas seu pai não quer. Margarida diz a Memo que precisa comprar os remédios para o seu pai e não tem mais nenhum centavo. Memo pergunta quanto ela precisa para comprar os remédios. Jenny diz a Josefina que fez um caldinho de verduras para o seu pai, porque ele está com uma gripe mortal. Josefina diz que ele não está nada bem desde que regressou. Jenny fala que é só uma gripe. Josefina relembra Jenny de quando ela saía com o pai e ele colocava flores no cabelo dela. Jenny percebe a mãe triste. Josefina pede perdão à filha por ter se chateado, por ela ter se aproximado tanto de Ramon nessa volta dele. Jenny pergunta por que a mãe está assim. Josefina diz que é por todos eles e fala que erram tanto e pela vida ser tão curta, acha que às vezes queria ser como uma planta que tem a raiz profunda como a dor e depois sai uma flor e acha que assim poderiam viver em paz. Jenny e Josefina se declaram e falam o quanto se amam. Mãe e filha se abraçam emocionadas. Gabriel agradece a Camila pela conversa que tiveram antes da junta com os acionistas. Ele comenta que precisará fazer um movimento bem perigoso e ou salva a empresa ou termina de afundá-la. Camila pergunta o que ele precisa dela. Gabriel diz que não quer que ela faça as coisas para dar prazer a ele, mas sim conforme ela pensa e acha que é o correto. Gabriel revela que na reunião com os acionistas fará um movimento para salvar a empresa da quebra e todos votarão, incluindo ela. Gabriel diz que assim que pedirem a opinião dela, que ela pense no que Francisco faria e que faça o mesmo. Rogério diz aos amigos que precisam estar prevenidos com essa reunião e acha que Gabriel tem uma carta por debaixo da manga. Rogério fala que pelo menos eles três votarão contra Gabriel. O amigo de Rogério pergunta pelo voto de Francisco. Rogério comenta que se Gabriel tem uma carta por debaixo da manga, ele também tem uma. Inês chama Rogério, pois Gabriel quer falar com ele antes da reunião. Jenny chega em casa e pede que Felipe lhe ajude a levar o caldo. Henriqueta procura Felipe e diz que veio explicar. Felipe diz que ela não tem nada para lhe explicar. Henriqueta fala que há pouco tempo ficou sabendo que Gabriel é o pai biológico do filho que Joana espera e quer que eles entendam que apesar de Gabriel ser seu chefe, ele também é seu amigo. Ela fala que Gabriel lhe disse isso em segredo e acha que não era a pessoa oportuna para falar desse tema. Ela também pede desculpas a eles e diz a Felipe que o fato de ter se calado não significa que não o ama, pois às vezes é complicado administrar a relação profissional com a pessoal. A moça afirma que gosta muito de Joana e também a admira. Inclusive, amanhã sairá a campanha dela por todo o país. Henriqueta se despede deles e decide ir embora. Felipe fica parado e não vai atrás da moça. Salvador vai à cervejaria falar com Camila. Gabriel recebe Rogério e ele se zanga por Gabriel não tê-lo avisado sobre a junta que teria com os acionistas. Gabriel fala que convidou ele para avisar que Camila tem direito de votar em nome de Francisco.
Rogério diz que espera que ele não tenha influenciado Camila a votar a favor dele. Gabriel relata que não costuma manipular os outros. Davi diz a Daniela que falou com o advogado Cláudio Vilório sobre o caso de Joana e falou sem dizer o nome dela e de Gabriel. Davi afirma que há uma forma para evitar que Gabriel tire o bebê de Joana e ela possa fazê-lo se afastar dela para sempre. Josefina diz a Felipe que Henriqueta ganhou seu respeito. Felipe fala que a Henriqueta devia ter dito isso desde o começo. O irritadinho critica a irmã e a mãe por estarem defendendo Henriqueta. Jenny e Josefina o aconselham a ir atrás de Henriqueta e deixar de ser tão teimoso. Felipe corre pelas ruas e vai atrás de Henriqueta. Por pouco, ela não acaba o atropelando. Ela diz que já disse o que tinha que dizer. Felipe diz que precisam conversar. Ela pede que ele lhe deixe em paz. Felipe pede perdão pela forma que reagiu com ela, mas diz que só quis defender sua família e Joana. Ele agradece por ela ter vindo até eles pedir perdão e fala que valoriza muito isso. Henriqueta sai do carro e fala que quer que as coisas sejam sérias e volta a dizer que o ama. Ele fica feliz e eles dão um beijo apaixonado. Acontece a reunião dos sócios com Gabriel. Gabriel propõe de fundirem as empresas, a empresa Rubio com a espanhola, pois será muito benéfico para eles. Rogério fala que se ele não insistisse tanto em conservar as próprias ações, conseguiriam resolver todo o problema e nem precisariam de nenhuma fusão. Prado fala que se ofereceu de pagar as dívidas em troca de algumas ações, mas Carlos disse que ele rejeitou. Gabriel fala que ordenou que fosse lançada a nova campanha, que estava engavetada, e isso fortalecerá a imagem deles e fará com que as ações subam na bolsa e convenceu os espanhóis de que isso aconteceria. Rogério fala que não precisam de nenhuma fusão. Gabriel relata que isso vai muito além de uma simples fusão, e isso os dará visibilidade, uma visibilidade incrível, que fará com que a empresa deles seja reconhecida na Europa e no mundo todo. Rogério vota contra. Os amigos de Rogério também votam contra. Angelina vota a favor. Rogério fala que todos dependem dos 25% do voto de Camila, e se ela votar a favor deles, terão um empate. Camila vota a favor de Gabriel. Rogério fica enfurecido e Gabriel feliz. Ele pergunta se ela tem certeza do que acabou de fazer. Camila diz que sim e fala que vota a favor de Gabriel, pois acredita que Francisco gostaria disso, que a cervejaria Rubio tenha um impacto na Europa e Gabriel continue a administrando. Gabriel fica muito feliz e Rogério quase explode de raiva.